Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 1º de abril do ano 2021 e pelo calendário judaico nós estamos no dia 19 de Nissan do ano 5781. Pela graça bendita do nosso Hashem, estamos aí iniciando a tarde com a Torá. E nós estamos hoje no dia 195, a contar de Tishrei, do Rosh Hashanah, do ano 5781. E, portanto, hoje a nossa gota de sabedoria do nosso Rebbe é de número 195. E o que será que o Rebbe, o Menachem Mendel de Tzadik da nossa geração, o que será que nós temos hoje de sabedoria, ensinamento, aprendizado dentro do grupo chamado Verdade, ok? Então vamos lá, a nossa gota de sabedoria desta tarde. A divindade é tudo, é o caminho que Avraham entendeu que há uma realidade além de todas as realidades, diante da qual nenhuma existência é verdadeira. Portanto, ele quebrou os ídolos e declarou a todas as pessoas e em todos os lugares que só existe um. Tudo é divindade, é o caminho que de Isaac viu que o mundo, na verdade, é divino. Portanto, ele escavou poços tanto na terra como nos corações das pessoas. Portanto, ele escavou poços, ele removeu as trevas e encontrou a centelha divina dentro de todas as coisas. E Jacob, ele lutou contra as trevas. Então, nessa gota de sabedoria do nosso Rebbe Menachem Mendel, o tzadik da nossa geração, nós temos aí Avraham, Isaac e Yaakov. Avraham, ele realmente descobriu a realidade das realidades, e por isso a divindade é tudo. Essa foi a grande descoberta de Avraham, e dessa forma Avraham, ele trouxe o ensinamento de que nenhuma existência é verdadeira. Portanto, ele fez o quê? Ele quebrou os ídolos e declarou a todas as pessoas e em todos os lugares que só existe um Deus. Quando Avraham traz para nós, através da sabedoria do nosso Rebbe, a realidade de todas as realidades, diante da qual nenhuma existência é verdadeira. Quando nós adentramos dentro desse ensinamento e vamos realmente para aquilo que o Talmud nos traz, a Mishnah, a Kabbalah, então nós aprendemos assim de uma forma bem simples e tranquila, né? A seguinte questão da realidade, que há uma realidade além de todas as realidades e que nenhuma existência é verdadeira. Dentro desses ensinamentos mais profundos, os sábios trazem para nós que só existe uma realidade: Deus, o Criador. Por isso que diante desta realidade, né, nenhuma existência é verdadeira, porque tudo passa. Então, nesse sentido, o aprendizado que o Rebbe nos traz através do patriarca Avraham, a divindade é tudo. Aí nós vamos para Isaac. Em Isaac, nós temos aí o quê? Tudo é divindade, é o caminho de Isaac. Então, com Avraham, nós temos a divindade é tudo. Com Isaac, tudo é divindade. Foi por isso que Isaac, ele realmente viu que o mundo, na verdade, ele é divino.
Portanto, ele escavou poços na terra e nas pessoas, e ele removeu as trevas e encontrou a centelha divina dentro de todas as coisas. Então, com Yitzhak, nós temos a questão que tudo é divindade. Se tudo é divindade, então Yitzhak, ele viu que o mundo, na verdade, não é do que é aparente, mas o mundo, na realidade mais profunda, ele é divino. E por isso, Yitzhak, ele cavou poços. Por quê? Porque ao cavar poços se remove a terra. Ao encontrar água, significa que chegou a uma realidade existencial. E essa realidade existencial, representado aqui pela água, significa que realmente no mais profundo da terra está a vida, a água que representa a vida. E por isso ele escavou poços na terra e nas pessoas. Ele encontrou a centelha divina dentro da terra, no fundo da terra. Ele encontrou a centelha divina dentro de cada pessoa. E por isso, Yitzhak traz a mensagem para nós sobre que a centelha divina, a centelha da presença de Deus, ela é uma realidade em todas as coisas. E por que Yitzhak nos traz esse ensinamento? E o Rebbe nos confirma essa realidade. Porque tudo foi criado pela palavra de Deus. E Deus disse, e Deus falou. E tudo foi criado pelo poder da sua palavra. Então, no íntimo de cada coisa, no mais profundo de cada ser, seja do reino animal, reino vegetal, seja no reino animal, no reino do ser humano, né? Na criação do ser humano, e no próprio universo, tudo que há, tudo que existe, só existe por causa de uma realidade, que a realidade é Deus, a divindade é tudo, tudo é divino. Então, em cada partícula que existe no universo, seja no mundo visível ou invisível, no mais íntimo dessa partícula existe uma centelha divina. Então, Yitzhak, ele viu essa realidade. Por isso, sobre a questão dele escavar poços, representa exatamente isso. Que nós precisamos ir no mais íntimo do nosso ser para encontrarmos essa centelha divina, termos essa conexão. E então, nós estaremos então em conexão com o infinito, certo? E aí nós temos Yaakov, fechando os patriarcas. E Yaakov lutou com as trevas. Então Yaakov, em toda a sua existência, ele sempre esteve lutando com as trevas. Porque a finalidade das trevas é anular a centelha divina. A finalidade das trevas é obscurecer cada vez mais que a divindade é tudo. E que tudo é a divindade. Então essa é a função das trevas. E Yaakov, ele lutou com as trevas. E em cada luta que ele travou, ele sempre fez com que a luz resplandecesse, que a divindade permanecesse. E por isso, em Yaakov, nós temos aí os 12 príncipes das 12 tribos de Israel, na qual é chamada pelo próprio Eterno de um povo Kadosh, um povo santo. Então, amados, que nós não nos esqueçamos, né? A divindade é tudo, tudo é a divindade. Em cada partícula do mundo visível e do mundo invisível, no mais íntimo, há a presença divina, a centelha divina. E nós precisamos, né, estarmos aí cada vez mais escavando o mais íntimo do nosso ser. E precisamos estar cada vez mais, estarmos aí lutando com as trevas para que elas não prevaleçam. E que nós possamos, né, não somente confiar que a divindade é tudo, tudo,
depende do eterno, tudo, sem exceção, está ligado ao eterno. E ao escavarmos, né, o mais íntimo do nosso ser, buscando cada vez mais essa centelha divina, para termos essa conexão com o soberano do universo. E assim, ao permanecermos dessa forma, tirando do mais íntimo do nosso ser a centelha divina, trazendo, fazendo aflorar através das nossas ações, das nossas palavras, que nós possamos, sem sombra de dúvidas, estarmos aí procurando o melhor da centelha divina com a nossa alma divina para trazer a nossa alma animal no serviço a Hashem. E assim, prevalecendo na nossa luta diária com as trevas, não permitindo que as trevas cresçam, muito pelo contrário, que elas diminuam para que possa resplandecer a Shekhinah, a presença divina, nesse tempo que nós chamamos de hoje, ok? Vamos para a contagem do Homer? Então hoje, até o pôr do sol, nós temos aí o quarto dia. Então, a contagem faz assim. Hoje são 4 dias de Homer, e nós estamos em Netzar Sheberesed. Portanto, Netzar Sheberesed significa tolerância na bondade. Então, os aprendizados para nós nesse quarto dia de Homer, Netzar Sheberesed, que é tolerância na bondade, então os aprendizados são sempre através de perguntas, né? Porque as perguntas é que moldam a nossa resposta, onde nós refletimos, pensamos, para poder responder. Então, por isso, no dia de hoje, né, até o pôr do sol, o quarto dia de Homer, nós estamos no 5º dia da semana de Pessach e no 4º dia de Homer, ok? Então, tolerância na bondade, as perguntas para poder realmente mexer com o nosso cérebro, a nossa massa encefálica, mexer realmente com o pensamento, a nossa alma divina. Então diz assim, tolerância na bondade. Meu amor é tolerante? Meu amor suporta reveses e contratempos? Concedo amor e seguro, concedo amor e seguro amor dependendo de meus humores, ou sou constante, independente dos altos e baixos da minha vida? Tenho boa vontade em trabalhar meus relacionamentos e lutar pelo amor que tenho? Meu amor tem espírito e valor? Posso ser confiável tanto nas horas boas como nas horas más? Então, essas são as reflexões que nós temos aqui no dia de hoje, até o pôr do sol do nosso quarto dia de Homer, Netzar Sheberesed, tolerância na bondade. Então, o primeiro questionamento fala exatamente sobre o quê? Meu amor é tolerante? Ou não? Você precisa analisar. O amor é tolerante? Depois, meu amor suporta reveses e contratempos? O que vai prevalecer, a raiva ou o amor? O que vai prevalecer é a raiva ou a tolerância na bondade? Concedo amor e seguro amor dependendo de meus humores, ou sou constante, independente dos altos e baixos da minha vida? Ou seja, o meu amor, a sua medida, ela depende do meu humor. Se hoje estou de bom humor, o meu amor é bom. Se hoje estou de mau humor, então o meu amor é mau? Qual é realmente
a correspondência, o conceder esse amor, ele está dependendo do humor. Hoje levantei com o pé esquerdo, então que ninguém apareça na minha frente, senão vou passar por cima que nem um trator, né? É assim? Independente de altos e baixos, o meu amor é constante? Não importa o que aconteça, eu vou continuar sempre no amor, que significa tolerância na bondade. Um amor tolerante. Depois temos ainda aí, tenho boa vontade em trabalhar meus relacionamentos e lutar pelo amor que tenho. Ou seja, você faz de tudo com amor, obviamente, um amor tolerante, para preservar o amor da amizade, o amor do marido e esposa, o amor de pais para filhos ou de filhos para pais. Como você faz esse relacionamento, né? Você realmente tem boa vontade para trabalhar isso, para preservar isto? O meu amor, ele tem espírito e valor? O meu amor tem espírito, significa tem vida. Ele mostra vida, amadurecimento, ele mostra tolerância, ele mostra compreensão, né? Ele, portanto, ele não é que nem um corpo sem vida, ele tem espírito, ele tem vida e valor, certo? Então você valoriza realmente o seu amor, o amor que você tem? Posso ser confiável tanto nas horas boas como nas horas más? Ou seja, esse amor, ele também depende das horas boas e horas más? Ou posso ser confiável seja qual for o momento? Seja a hora boa ou não? As coisas não estão legal para o teu lado. Aí chega a pessoa, o seu amigo, a pessoa que você ama, e essa pessoa chega para você e ela está precisando daquele momento realmente da sua compreensão, do seu ombro amigo, que quer chorar, né, a sua angústia, aflição, sua tristeza, mas nesse momento as coisas não estão legal para o seu lado. Esse seu amor é confiável? Você se abstém desse teu momento negativo e vai ser um amor realmente confiável para essa pessoa que se aproximou de você buscando realmente um conforto? Então, nesse dia, o exercício, né, que nos coloca aqui os nossos sábios, né, diz assim, exercício para o dia. Reassegure alguém da constância de seu amor. Reassegure, né? Então esse exercício aqui significa que aquela pessoa, né, seja ela que esteja próxima de você ou um pouco distante de você, né, reassegure esse amor. Faça alguma coisa no dia de hoje para que essa pessoa sinta que realmente você a ama com um amor tolerante na bondade, né? Que o seu amor é verdadeiro, é real, certo? É um amor fraterno, como está na Torá, nos 5 primeiros livros da Bíblia, ok? Muito bem, então hoje nós estamos no 5º dia de Pêssar, e a nossa aliá de hoje está no livro de Êxodo, Shemot, capítulo 34, e vamos até o verso 26, com os comentários de Rashi. E depois da leitura, nós vamos trazer aqui, né, uma breve reflexão sobre, atrás de um grande homem, há várias mulheres, né? Tem um ditado popular aí que diz que atrás de um homem tem uma grande mulher. Mas aqui os nossos sábios vão trazer para nós nessa tarde que atrás de um grande homem há várias mulheres. Vamos ver o que significa isso daí daqui a pouco, ok? Então vamos lá. Êxodo capítulo 34, versos 1 a 26, com os comentários de Rashi. Essa passagem está ligada
na Parashá de Kitsar, certo? Então, nessa Parashá aqui, essa parte que vamos ter da leitura de hoje, exatamente, né, continua sempre com os ensinamentos dentro do campo da semana de Pêssar. Os aprendizados, né, são exatamente para aperfeiçoar a nossa jornada, não somente monoteísta, mas com fundamento judaico. Então, dentro desse escopo, né, nós vamos aí, capítulo 34, verso 1 a 26, faz parte da Parashá Kitsar, né, quando fizeres. Então, diz assim para nós. Nesse trecho aqui, é uma continuidade dos ensinamentos que o Eterno está dando a Moshe, para Moshe passar para o povo ali no pé do Monte Sinai, né? Então diz assim: Deus disse a Moshe: despedaçaste as tábuas originais. Moshe quebrou as primeiras tábuas por causa do pecado do bezerro de ouro. Supondo que o povo fosse uma esposa infiel, quisesse destruir o contrato de casamento. Cumprimento-te pelo feito. Porém, agora que se constatou que a culpa foi da multidão misturada, das servas, não da esposa, é hora de restaurar as tábuas que quebraste. Uma vez que as destruíste, corta para ti 2 tábuas de pedra como as primeiras, e inscreverei sobre as tábuas as palavras que estavam sobre as primeiras tábuas que quebraste. Prepara-te para amanhã. E de manhã subirás ao Monte Sinai pela 3ª vez e te porás diante de mim ali, no cume da montanha. Dessa vez, nenhum homem subirá contigo, e não se verá homem nenhum em todo o monte. Nem sequer os rebanhos e o gado pastarão em frente a esse monte. Dei as primeiras tábuas em meio a um espetáculo público grandioso, por isso ficaram sujeitas ao mal olhado. Assim darei as segundas tábuas privativamente. Ou seja, quando Deus deu as primeiras tábuas, né? Então, é onde que fala aqui o Rashi no seu comentário, dizendo, né, que foi um espetáculo público grandioso, né? Então, a voz de Deus, quando soou, ela recuou em todos os quadrantes da terra, nos 4 ventos da terra, norte, sul, leste e oeste. O mundo tremeu ao som da sua voz. Então, os trovões, os relâmpagos, eles foram sentidos não somente ali naquele lugar, no Monte Sinai, e aqueles que estavam ali diante do Monte Sinai. Aqueles que estavam diante do Monte Sinai, eles realmente viram. Os que estavam além, eles sentiram os efeitos, né? Então, o tremor da terra, o mundo sacudindo diante da expressão da sua voz, raios, relâmpagos, né? Os trovões recuaram pelo mundo inteiro. Então, por isso, o Rashi diz que, dentro do Talmud, trazendo essa explicação, que com isso, o que aconteceu? Ficaram sujeitas ao mal olhado, né? Então, é por isso que os sábios dizem que nós precisamos agir de uma forma a não chamar a atenção das pessoas no sentido de nós possuirmos isto ou aquilo, né? Então, um dos exemplos aí, né, as pessoas, elas por exemplo, adquirem aí um bem, um exemplo, né? Adquire um carro, começa a mostrar para todo mundo o carro, ó, o meu carro novo, ó, o meu carro novo, né? Isso traz mal olhado, né? Isso traz mal olhado. Por isso nós somos orientados a termos assim uma vida mais simples, mais humilde, né? Se você pode comprar um carro de luxo, né, e tem condições para isso, então compre um carro mais, vamos dizer assim, mais social, no modo de dizer, com o conforto que você merece, tudo bem, não tem problema. Mas comprar um carro luxuoso, mesmo você tendo condições, você vai acabar chamando a atenção. Isso traz mal olhado, né?
E tem aqueles ainda que gostam, né, de tirar foto e colocar nas redes sociais, né? Aí piorou a situação, né? Porque aí o mal olhado vem do mundo inteiro, porque as redes sociais vão para o mundo inteiro, né? Então, por isso que os sábios nos orientam, os rabinos nos orientam, que tenhamos uma vida mais modesta, né? Justamente para não chamar a atenção e ficarmos sujeitos a maus olhados, né? Então, por isso, Hashem disse a Moshe, dessa vez, portanto, entregarei a ti as tábuas, as novas tábuas inscritas, de forma privativa, né? Então, a nuvem pairou sobre o monte, mas trovões, raios, relâmpagos, né? O som da sua voz, o povo não ouviu mais, só Moshe que viu e ouviu, ok? Continuando então, capítulo 34, verso 4, o terceiro período de 40 dias em que ele vai ao monte. Então Moshe cortou 2 tábuas de pedra, como as primeiras, porém antes de subir ao monte, fez a arca de madeira para que estivesse pronta quando ele descesse com as tábuas. No dia seguinte, 1º de Elul, do ano 2448, a contar da criação, Moshe levantou-se cedo pela manhã e subiu ao monte Sinai, conforme Deus lhe ordenara, e levou as 2 tábuas de pedra em sua mão. Deus desceu em uma nuvem e esteve com ele ali, e ele invocou o nome de Deus. Deus passou diante dele como imagem de um homem envolto em um talite e usando tefilim, e proclamou os 13 atributos da misericórdia divina. Deus tem misericórdia do indivíduo que está prestes a pecar, ajudando-o a resistir ao ímpeto da transgressão. Deus tem misericórdia do pecador, permitindo que se arrependa. Ele é um Deus benevolente, piedoso, gracioso, lento para demonstrar sua ira por meio de castigo, esperando que o pecador se arrependa. É magnânimo em bondade e merecida para com aqueles que não possuem méritos próprios suficientes. É pródigo também em verdade, recompensando fielmente os que lhe obedecem. Ele guarda o mérito dos atos de bondade que uma pessoa faz por 2000 gerações, adicionando aos méritos de seus descendentes. Perdoa pecados premeditados, pecados por rebeldia, pecados não intencionais, livra pecadores do castigo imediato, mas não os livra totalmente. Pune-os pouco a pouco, a menos que se arrependam, pois ele livra aqueles que se arrependem propriamente, e não livra os que não o fazem. Lembra os pecados premeditados dos pais, adicionando seus méritos aos dos filhos e dos filhos dos filhos. Porém, só se eles seguirem os passos extraviados dos pais, e apenas até a 3ª e 4ª geração. Assim, o atributo divino da recompensa é 500 vezes maior que seu atributo da punição, visto que ele preserva o mérito por 2000 gerações, mas o demérito por apenas 4 gerações. Logo que viu a imagem da presença de Deus começar a passar, e ouviu Deus principiar a falar, antes que ele o protegesse com sua mão, Moisés apressou-se a inclinar-se ao solo e, sem nenhuma pausa, prostrar-se diante dessa revelação direta de Deus. Quando Moisés foi protegido pela mão de Deus, seu rosto tornou-se resplandecente. Ou seja, no sentido humano, para entendermos, né, quando a mão de Deus, né, tocou a face de Moisés, para que ele não pudesse ver a Deus, naquele momento o seu rosto passou a brilhar. Depois que sua presença passou, Moisés rezou para Deus perdoar ao povo, invocando os atributos de Deus, os atributos da sua misericórdia, os atributos
das misericórdias divinas. E ele perguntou a Moshe, Deus perguntou, né? Quando me viste primeiramente escrever tais atributos, não insististe em que eu os manifestasse aos justos? Moisés respondeu, sim, mas tu me corrigiste dizendo que se destino também aos maus. Moisés então reiterou os pedidos que fizera antes de subir ao monte. Ele disse, se obtive tuas boas graças, meu Senhor, vá, meu Senhor, tu entre nós, conforme prometeste. Isso agora é possível, porque embora este seja um povo de serviço dura, perdoarás nossos pecados premeditados e nossos pecados não intencionais. Portanto, não é preciso temer que a intensidade de tua presença nos destrua, e toma-nos como tua possessão especial, que tua presença seja manifesta apenas entre nós e não entre as outras nações. E Deus respondeu, eis que faço uma aliança referente a esses pontos. Perante todo o teu povo realizarei maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem para nenhuma nação. Eu os distinguirei de todas as nações, manifestando minha presença apenas entre eles, ou seja, entre vocês. E todo o povo do qual és parte verá quão impressionante é o ato de Deus que realizarei para ti. Embora eu tenha dito antes que a invocação dos 13 atributos de misericórdia só seria eficaz com o meu consentimento, declaro agora que sempre será eficaz e nunca e sempre a aceitarei. Então essa terceira vez, né, que Moshe sobe ao monte, novamente ele vai ficar ali 40 dias sem comer e sem beber. Ele não se alimenta de nada, não bebe água, né? Mesmo diante das circunstâncias, Moisés ele está isento de sentir fome de alimentos e ele está isento de sentir sede por água. Por quê? Porque a partir do momento em que a mão de Deus tocou em sua face, então o rosto de Moisés passou a brilhar. Ou seja, a elevação de Moshe foi tão grande que ele não tinha necessidade de realmente se alimentar de alguma coisa ou beber água. Ele estava isento disso, porque o nível espiritual elevou também o seu nível físico. E dessa forma, né, de forma milagrosa, Moisés foi sustentado. O corpo de Moisés foi sustentado, né, com alimentação e com água, né, dentro de um campo assim espiritual falando. A palavra de Deus, ela foi a comida e a água para a vida de Moisés. Então ele ficou tranquilo com isso, não sentiu necessidade nenhuma. A partir do versículo 11 nós temos aí então a renovação da aliança. Além de repor as tábuas, renovarei a aliança que fiz convosco antes do pecado do bezerro de ouro, repetindo alguns de meus mandamentos, que vos tornará duplamente imputáveis para transgredi-los. Isso deverá salientar sua importância para vós. Marca bem o que eu te ordeno. Expulsarei diante de ti os amoritas, os canaanitas, os hititas, os perizitas, os rivitas e os jebuseus. Os girgashitas, porém, sairão por vontade própria, de modo que as instruções seguintes só se aplicam a eles teoricamente. Cuida-te para que não firmes tratado com os habitantes da terra, em que estarás, para que não se tornem uma cilada no meio de ti. Ao contrário, destruireis seus altares, demolireis as suas colunas erigidas para serem adoradas como ídolos, e cortareis suas árvores deificadas, porque não te curvarás ao Deus de nenhum outro povo, pois quase se poderia dizer que o próprio nome de Deus é zeloso,
ele é um Deus zeloso. Por isso que o profeta fala que Deus ele não dá a sua glória a outrem. A glória de Deus é só dele. Porque não te curvarás, então, por isso, Deus zeloso, não te curvarás diante de outros deuses. Cuida-te para que não faças aliança com os habitantes da terra, e eles se extraviem através de seus deuses, e sacrifiquem a seus deuses, e um deles te convide, e tu comas dos seus sacrifícios. Mesmo que pareça inofensivo participar dos seus banquetes, eu o proíbo, pois se te confraternizares com ele, por fim tomarás mulheres de suas filhas para teus filhos, e suas filhas se extraviarão atrás de seus deuses, e levarão teus filhos casados com elas, a se extraviarem atrás dos seus deuses. Não farás para ti ídolos fundidos, guardarás Pessach, a festa das Matzot. Por 7 dias comerá Matzot, conforme te ordenei, no tempo designado em Nissan, o mês do começo do amadurecimento dos cereais, pois no mês do começo do amadurecimento dos cereais saíste do Egito. Verso 19 do capítulo 34. Assim como guardarás a festa que ocorre quando principia o amadurecimento dos cereais, também dedicarás a mim certos primogênitos. Todo filho primogênito, aquele que abrir o ventre da mulher será meu, igualmente de todo o teu gado. O que sair de sua mãe como macho, que abre o ventre, seja de vaca, ovelha ou cabra, será meu. Dos animais não kasher, só o primeiro filhote de jumenta redimirás com um cordeiro. Darás o cordeiro a um sacerdote e depois poderás dispor do jumento como tua posse. O cordeiro será propriedade privada do sacerdote, não sendo considerado santificado de modo nenhum. Se não redimires o jumento, quebrarás seu pescoço com uma machadinha, pois a perda monetária que causará ao sacerdote, não lhe dando o cordeiro, deverá ser compensada por tua perda do jumento. Redimirás todo o primogênito entre teus filhos, dando 5 shekels a um sacerdote. Quando fordes à cidade e templo para as festas da peregrinação, não aparecereis diante de mim de mãos vazias. Levareis um animal e o sacrificareis como oferenda de elevação. A proibição de trabalhar na terra no ano sabático não se aplica aos outros 6 anos do ciclo sabático. Assim, durante estes anos trabalharás nos 6 dias úteis, mas o 7º dia, o Shabat, te absterás de trabalhar. Há uma exceção. Durante a última parte do 6º ano do ciclo sabático, tu te absterás de arar, para que não influencies a produção agrícola no ano sabático. E durante a primeira parte do 1º ano do ciclo sabático, te absterás de colher, pois os produtos que estiverem no campo terão crescido durante o ano sabático precedente. Sempre te absterás de arar. Voltando-se ao ciclo anual das festas da peregrinação, observarás então Shavuot, a festa das semanas, ofertando 2 pães de trigo. Esses são os primeiros frutos da safra de trigo, que podem ser oferecidos no templo. O homer ofertado no 2º dia de Pêssar é de cevada. Observarás também Sucote, a festa da colheita, de teus produtos do campo para os celeiros, onde ficarão protegidos das iminentes chuvas de outono, na virada do ano. 3 vezes ao ano, portanto, todos os teus homens aparecerão diante de mim, o Senhor do mundo, Deus, que é também o Deus de Israel. Então aqui nós temos mais uma vez,
indo de trás para frente, né? O teu Deus, né? Que fala, o Senhor do mundo, ou seja, o soberano do universo, o Deus do mundo ou o Deus do universo. No singular, há um só Deus. Ponto. E, ao mesmo tempo, ele diz, e também, né, o Deus de Israel. Ou seja, é o Deus de todo ser humano. É o Deus de todo mundo visível e invisível. O único Deus e o único Salvador. Ok? Torna obrigatórias essas peregrinações, são as 3 grandes festas, né? Pesach, Shavuot e Sukkot. As 3 grandes festividades, conhecidas também como as grandes peregrinações. Todo varão de 20 a 60 anos, né, ele tinha, né, a obrigação de comparecer nessas 3 festividades. Então torna obrigatórias essas peregrinações, porque visto que expulsarei nações de tua frente e ampliarei as tuas fronteiras. Ninguém cobiçará a tua terra quando subires para aparecer diante de Deus, teu Deus, 3 vezes ao ano. Aqui, segundo os comentários do Rashi, traz para nós o quê? Que todo o varão de 20 a 60 anos, quando eles saírem das suas terras, das suas posses, para cumprir a mitzvah das festividades, principalmente dessas 3 grandes festividades, então a promessa divina é que ninguém cobiçará a tua terra quando subires para aparecer diante de Deus, teu Deus, nessas 3 vezes ao ano. Ou seja, todo aquele que se aplicasse à obediência, o que aconteceria? As suas terras seriam protegidas e Deus tiraria de todo e qualquer mal intencionado, né, a cobiça pela terra deles. Entre essas pessoas estão exatamente quem? Os ladrões. Então ele tiraria aquele ímpeto dos ladrões de cobiçar a terra e de querer invadir e roubar as coisas pertencentes àquela pessoa, ok? Então, a obediência à mitzvah do Eterno, né? O esforço para estar cada vez mais se aplicando nas obediências dos mandamentos, Deus é o nosso guardião. Hoje nós tivemos na leitura do dia, né? Na nossa leitura de Salmos do dia, o famoso Salmo 91. Infelizmente, muitas pessoas leem o Salmo 91 como se fosse um amuleto de sorte. O Salmo 91, como qualquer outro salmo, assim como qualquer parcela da palavra divina, seja dos 5 primeiros livros da Bíblia, sejam dos salmos, cânticos, né, os livros proféticos, os livros poéticos, os livros históricos, e por aí afora vai, que compõem todo o Tanakh, conhecido no mundo evangélico cristão como o Antigo Testamento, certo? Então ele traz para nós a realidade de que a palavra, ela não é um amuleto de sorte. A palavra divina, ela é a segurança que nós temos. Não é uma questão de amuleto. É uma questão que Deus faz a promessa, Deus fez a promessa, e Ele é fiel às suas promessas, certo? Então, por isso, quando nós lemos, por exemplo, no dia de hoje, o Salmo 91, que faz parte da leitura diária de Salmos, então nós temos lá, 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Não adianta nada você ler isso como um amuleto. Eu vou ler o Salmo 91 porque eu vou ter proteção. Não. Eu vou ler o Salmo 91 porque isto é uma mitzvah, isso é um mandamento que eu obedecendo alegra a Deus, que é de ler a sua palavra.
que é de me fortalecer em salmos. E ele permanece fiel à sua promessa. Então, na realidade, não é o Salmo 91 que te guarda. Não é o Salmo 91 seu amuleto de sorte. Só Deus que pode guardar. A sua palavra é o caminho da nossa emuná, para fortalecer a nossa confiança em Deus. Então não adianta nada as pessoas pegarem as suas Bíblias e deixarem abertas lá em qualquer lugar da sua casa, no Salmo 91, porque eu vou ter proteção. Porque esse é meu amuleto da sorte. Negativo. Negativo. Você pode deixar o Salmo, a sua Bíblia aberta com o Salmo 91 o resto da sua vida. Como amuleto de sorte, pode deixar aberto lá, não vai resolver nada. Mas se você lê o Salmo, se você recita o Salmo de coração, com amor verdadeiro a Deus e só a Ele, se dirigindo à recitação do Salmo e compenetrando-se de toda a sua mensagem e tendo essa confiança que só Ele é que te pode proteger, socorrer e ajudar, então se cumprirá aquilo que Deus fala através dos salmos ou através da sua palavra. Ok? Então vamos lá. Verso 25. Não abaterás meu sacrifício de sangue de Pêssar, enquanto o abatedor, o sacerdote, que aspergirá o sangue sobre o altar ou qualquer membro do grupo reunido, para comê-lo ainda possuir pão fermentado. As gorduras e demais partes da oferenda festiva de Pêssar, e na realidade de qualquer outra oferenda, que tem de ser queimada no altar, deverão pelo menos começar a queimar na noite seguinte ao dia da oferta do sacrifício. Não ficarás nada dela fora do altar durante a noite até a parte da manhã seguinte. Pois isso invalidaria o sacrifício. Levarás os primeiros frutos e demais produtos maduros de tua terra à casa de Deus, teu Deus. Isso só se aplica a 7 espécies agrícolas, pelas quais a terra de Israel é apreciada, ou seja, trigo, cevada, uva, figo, romã, azeitona e tâmara. Além de não comeres nenhum animal jovem cozido em leite, não obterás nenhum outro benefício de um animal jovem das cabras, ovelhas ou vacas, cozido no leite de sua mãe, ou no leite de qualquer outro animal que seja permitido comer. Então essa é a nossa quinta aliá da semana de Pêssar, ok? E para nós, finalizarmos a nossa aliá de hoje, então vamos a essa questão em que os nossos sábios trazem para nós. Atrás de um grande homem há várias mulheres, né? Então vamos ver aí o que nos fala a sabedoria judaica nesse sentido, ok? Este tema aqui é trazido para nós através do rabino Ilan Stielfelman Lubavitcher, Copacabana, aqui no Brasil. Então vamos ver o que ele nos fala sobre esta questão. Atrás de um grande homem há várias mulheres. O êxodo do Egito é uma das histórias mais conhecidas de toda a humanidade, não resta dúvida. Todos os segmentos religiosos falam a respeito do êxodo. Pergunte a alguém qual foi o grande herói da história de Pêssar. Qual foi o grande herói da história de Pêssar? Certamente a resposta vem quase que por unanimidade. Moshe, o líder, profeta, o lutador pela justiça e pela liberdade. Porém, junto com Moshe, se tornando sua missão possível e até mesmo salvando a sua própria vida, a própria vida de Moshe, nós encontramos algumas pessoas relacionadas diretamente a Moshe, inclusive salvando a sua própria vida. E quando nós vamos nos aproximando desta
realidade de pessoas ligadas diretamente a Moshe, que inclusive salvou a sua vida, né? Que estavam relacionadas a salvar a sua vida, não apenas uma vez, mas mais de uma vez, nós vamos encontrar exatamente mulheres conhecidas como as heroínas de Moshe, as heroínas do Êxodo, ok? Primeiramente, quem é a grande heroína atrás de Moshe? Yocheved, a mãe de Moshe. Teve a coragem de engravidar mesmo depois de o faraó ter decretado a morte de todo e qualquer menino judeu que nascesse. Então, Yocheved, a mãe de Moshe, ela foi a grande heroína. Ela não ficou limitada ao decreto do faraó. E com emuná, confiança no soberano do universo, ela se tornou uma grande heroína ao engravidar-se de Moshe. A segunda heroína aqui que nós temos é Miriam, a própria irmã de Moshe, que convenceu seus pais a terem mais filhos e que cuidou do pequeno irmão, vigiando a cestinha que o carregava pelo Nilo até o surgimento da próxima personagem, da próxima heroína. Então nós temos Yocheved, a mãe, Miriam, a irmã de Moshe, certo? Porque ela convenceu seus pais a terem mais filhos. Por isso Miriam também foi considerada uma profetisa, porque os seus pais se separaram por causa do decreto do faraó, que todo menino que nascesse seria morto. Então Miriam, ela se dirige ao seu pai e diz para ele: o decreto do rei, ou do faraó, ou do paraó, certo? Está limitado apenas aos meninos. Mas o seu decreto, ó pai, está também atingindo as meninas. Então o teu decreto de não ter mais filhos é pior do que do faraó. Então, através disso daí, né, o pai e a mãe de Miriam, eles coabitaram e veio Moshe. E a terceira, né, e Miriam, depois do nascimento do seu irmão Moshe, foi colocado no cesto e no rio do Nilo, né? E aí então ela acompanhou durante todo o trajeto até que surgiu então a terceira e a próxima heroína desta história, que é Batia, a filha do faraó, a filha do faraó, que desafiando o próprio decreto, né, o próprio pai, desafiando o decreto do seu próprio pai, criou Moshe dentro do próprio palácio. Ou seja, o próprio faraó, ele sabia que Moshe ele era um judeu. E por que que ele não matou Moshe? Por causa da profecia que falava do libertador dos hebreus. Por isso que ele mandou matar todo recém-nascido dos meninos judeus. Mas ao mesmo tempo os seus mágicos, os seus bruxos, os seus sacerdotes, né, também falaram para o faraó: pode ser que o libertador não seja exatamente um judeu, pode ser um egípcio. Aí então o faraó pegou e falou assim: todo menino egípcio recém-nascido mata. Então aí acabou matando meninos egípcios e meninos judeus, né? Então quando Moshe ele foi colocado dentro do cesto, e ao ser colocado no rio Nilo, então a visão dos seus sacerdotes, profetas, bruxos, feiticeiros e companhia limitada, os seus prognosticadores, então avisaram o faraó: o salvador dos hebreus já foi jogado no Nilo, vimos ele no Nilo, então já está morto o salvador, o libertador aí dos judeus. Então, né, essa visão distorcida dos seus feiticeiros, então o faraó cancela todos os decretos, então pode nascer meninos egípcios e meninos judeus, que o
o libertador já estava morto no Nilo, né? E mal ele sabia que o libertador estava dentro da sua própria casa, né? Então a filha do faraó, ela despreza o decreto do pai, ela leva a criança para dentro da sua própria casa, do próprio palácio, né? Ao mesmo tempo, acontece essa questão da visão dos feiticeiros do faraó, e aí deixa minha filha cuidar dessa criança aí. Então, na mesa do Seder, ao saborear as deliciosas iguarias, lembre e valorize todo o empenho e dedicação de nossas mães e esposas. Vamos dar às mulheres o verdadeiro respeito e gratidão que elas tanto merecem. Pelo mérito delas, fomos salvos da escravidão, uma palavra bem propícia para o judeu. Foram elas que mantiveram a chama acesa na situação insuportável da escravidão. E pelo mérito das mulheres de fé de hoje, o mundo inteiro será salvo de sua escuridão, né? Então, segundo os nossos sábios, né, traz aí que esse último limiar da história, que nós estamos no limiar do 6º milênio, a partir do mundo judaico, somando com os Benei Noach, as mulheres precisam ser valorizadas, elas precisam ser honradas, elas precisam ser respeitadas, elas precisam realmente ter o respeito e a gratidão que elas merecem, porque realmente nesse último limiar, assim como aconteceu nos dias do Egito, as mulheres tiveram um papel importantíssimo para a libertação. E esse momento em que as mulheres judias e as mulheres não judias que abraçam a fé monoteísta precisam desse reconhecimento verdadeiro de respeito e gratidão, porque também nesse tempo, nesse limiar, as mulheres receberão da parte de Hashem o verdadeiro respeito e a verdadeira gratidão, com muitas bênçãos em suas vidas. E as mulheres que já têm por si só um dom especial dado por Deus de elevação espiritual, nesse limiar, tanto as mulheres judias como as mulheres não judias, mas que abraçaram a fé monoteísta com fundamento judaico, elas terão constantemente uma grande elevação espiritual e ajudarão muito os homens, né, os seus maridos, as suas lideranças, cada vez mais a fazer expandir o verdadeiro monoteísmo. Então, por isso, né, Moshe, ele teve várias mulheres, né, as grandes mulheres, as heroínas que estiveram ligadas diretamente com ele. Por isso, cada varão que teme a Hashem, cada varão que realmente está aí no seu dia a dia, se aplicando cada vez mais no caminho monoteísta, com fundamento judaico, então honre, respeite, valorize a sua esposa, suas filhas, suas irmãs de carne e sangue, né? As varoas, as mulheres que fazem parte da sua comunidade, né? As mulheres que estão de alguma forma, né, direto ou indiretamente ligada à sua vida, né, que seja a elas realmente o respeito, né, a honra, sejam devidamente valorizadas, porque são grandes heroínas que sempre estiveram, não com mostrando, né, demonstrando de forma literal, vamos assim dizer, através da história, grandes feitos de forma aparente, muito pelo contrário, fizeram grandes feitos, né? Realmente junto com as lideranças, os homens, né, maridos e por aí afora vai, que durante a história, na época da história. Então, assim como as mulheres judias nos dias da escravidão do Egito se tornaram grandes heroínas, assim como as mulheres
também na época do bezerro de ouro, foram grandes heroínas em não se sujeitar à idolatria do bezerro de ouro. E por aí afora vai, né? Na continuidade da história, as grandes mulheres que temos aí pela própria Torá escrita, né? Temos várias delas aí. Então, não podemos esquecer desse detalhe. Grandes homens da história bíblica e mesmo da história contemporânea, que nós temos aí, o nosso Rebbe Menachem Mendel, o tzadik da nossa geração, ele não estava sozinho. A sua esposa, ela foi um grande baluarte na sua vida diária, né? Uma grande heroína na vida do Rebbe e daqueles que estavam sob a sua liderança. Então, não existe um homem sozinho numa história. Quando essa história ela é digna, então pode ter certeza que atrás dele tem uma grande heroína, uma grande mulher. Então, por isso, né, a nosso respeito, a nossa honra, né, através daqui, à tarde com a Torá, a todas as mulheres, em especial, não resta dúvidas, as mulheres não judias que estão aí nessa jornada monoteísta no dia a dia. Então, Mazal Tov para todas as mulheres, ok? Esta é a nossa aliá de hoje, a nossa mensagem de hoje, e pela graça bendita de Hashem, amanhã estaremos aqui às 14 horas, no sexto dia do Shabat, para a tarde com a Torá, com novas mensagens. Shalom, shalom, até amanhã.